A primeira vez que o cloro foi usado foi na Primeira Guerra Mundial contra as tropas inimigas. Ele foi jogado por cima das cidades, das tropas inimigas, em forma de gás, forma gasosa. E na forma gasosa ele causa asfixia e falência pulmonar. Primeira arma bioquímica utilizada em Guerra Mundial foi o gás clorídrico, água e cloro, em vapor lançados contra as tropas inimigas e muitos morreram por causa dele há quase 100 anos e hoje nos tomamos na nossa água, com autorização do governo. O cloro é um elemento químico com número atômico 17. Ele aparece em vários compostos químicos, inclusive nos produtos usados para matar as bactérias de piscinas e jacuzzis. Altamente tóxico. Essa piscina tá precisando de um trato. Depois que eu mandei o Rivaldo embora, eu nunca mais mexi aqui. A cloração foi muito difundida nos Estados Unidos. Depois aos outros países e em especial no Brasil como a fama de resolver os problemas de saúde. O governo fala pra gente que é muito importante, por causa que o cloro combate várias e várias bactérias, doenças. Ele é utilizado na fabricação de muitos medicamentos que tratam doenças como AIDS, câncer, diabetes, entre outras. No entanto, a maior utilização do cloro ocorre na fabricação do plástico PVC, que fabricam tubos que trazem água para nossas casas. Além disso, o cloro é usado na fabricação de diversos outros produtos, como TVs, CDs, computadores, vídeos e até na pasta de dente e a escova. O efeito bactericida se dá através de uma simples reação química. A solução clorídrica entra em contato com a água e é quebrada em vários componentes químicos diferentes, incluindo o ácido hipocloroso e o íon hipoclorito. São estes que matam micro-organismos e bactérias, atacando os lipídios das células. No começo do uso do cloro, eles achavam que era uma coisa boa, porque colocavam ele na água, ele matava as doenças, bactérias, e tipo assim, aí como tinha epidemia de cólera, lectospirose, aquela urina provocada pela urina do rato, eliminava as bactérias e ficava perfeito. Só que aquele cloro era ingerido e ninguém fez teste nenhum para saber o que ia acontecer ingerindo aquele cloro por algum tempo no corpo das pessoas. Estamos apoiando a campanha Água Mais Cloro Igual Saúde. Nós estamos realizando o projeto Giro pela América, que está percorrendo todos os países da América do Sul neste ônibus, que é a nossa casa enquanto estamos na estrada. A campanha Água Mais Cloro Igual Saúde tem o objetivo de ensinar as comunidades carentes como tratar da água e dos alimentos antes de consumi-los. De maneira simples, ensinamos adultos e crianças sobre a prevenção de doenças como cólera e diarreia, consumindo apenas água tratada com cloro e tendo cuidados básicos com a higiene pessoal. Mas eu vou provar para vocês aqui que não é bem isso não. Eu tive o cuidado de fazer uma pesquisa minuciosa a respeito do cloro. A cada 6 meses, nós esvaziamos as caixas d'água e as lavamos com água sanitária que contém cloro. Desta maneira, nós evitamos que a água fique contaminada. Você sabe que a água contaminada transmite muitas doenças. Que eu costumo higienizar todas as verduras, frutas e legumes antes de consumi-los. Querem ver como? Pegue uma vasilha de plástico, adicione para cada litro d'água 1 colher de sopa de água sanitária. O que é a água sanitária? Ela é popularmente conhecida, provavelmente em várias regiões do Brasil, ela tem um nome popular diferente, como Cândida, Candura, cloro, tem vários nomes de marcas, água de lavadeira. Enfim, até vocês podem deixar aqui nos comentários como é que é conhecida essa água sanitária no bairro, na cidade ou no estado de vocês. E ela é feita de hipoclorito de sódio, que é uma espécie de sal do cloro. Lave os legumes e as frutas em água corrente e deixe de molho por 30 minutos. Muitas vezes, a água utilizada para irrigar estes alimentos pode estar contaminada.
provocando uma série de doenças, como a cólera, leptospirose e até a hepatite. Portanto, deixando esses alimentos de molho em água com cloro, eu consigo impedir que todas essas doenças cheguem até a minha família. Isso não é fantástico? Alguns anos depois, alguns cientistas resolveram falar assim, não, vamos testar para ver qual que é o que está acontecendo na saúde das pessoas. E aí depois que eles testaram, eles viram que fazia mal para a saúde. Os produtos de limpeza contêm substâncias que podem causar alergias e sérios acidentes à saúde. E quanto mais concentrado o produto estiver, mais tóxico ele é. Água sanitária é hipoclorito de sódio, um produto químico forte e vendido de maneira concentrada. Em Joinville, uma mulher que tinha asma teve uma crise depois de usar água sanitária para limpar o banheiro e morreu. Na própria embalagem da água sanitária dá para ver várias orientações. A principal delas é para diluir o produto que é extremamente concentrado em água, seja para tirar a mancha de roupa ou mesmo para limpar os ambientes. O problema é que muita gente não faz isso. Bom, agora é só fazer uma limpezinha, jogar um pouco de cloro e tá tudo certo. 9 crianças e 2 adultos se encontram internados no Hospital Campolim com sintomas de intoxicação por excesso de cloro. Todos frequentaram no último fim de semana a piscina do Clube Simões. Os representantes do clube dizem que a falta de energia elétrica afetou o equipamento que liberavam o cloro na piscina, mas garantem que o problema já foi solucionado. Nossa! Eu nem sabia que muito cloro podia mandar as pessoas para o hospital. É importante saber que os compostos químicos com cloro podem provocar efeitos não desejados. O gás cloro, ele é um gás tóxico, irritante e pode causar queimaduras às vias aéreas das pessoas, principalmente idosos e crianças, a irritação nos olhos e na pele. E assim dizendo, uma coisa altamente tóxica, depois de 100 anos, ele é colocado na água que nós bebemos. Altamente tóxico. Agora, vamos ver um médico falando, uma pessoa conhecedora, que tem credibilidade, que é doutor, entendeu? Que tem vários títulos e que faz pesquisa só em cima de saúde. Você vai coisa incrível, né? Então, olha só, ó, o flúor, e iodo. O cloro e o bromo empurram o iodo. Onde é que você encontra o cloro? Você encontra o cloro na água que você bebe e você nada na piscina de cloro. Eu digo, você não devia nadar em piscina brasileira, porque a água é preparada com cloro. Você tinha que usar uma piscina preparada com ozônio. Você não pode nadar numa água. Hoje nos Estados Unidos as piscinas são todas de ozônio. Vai tomar banho, como vai tomar banho se não for na água que nós recebemos? Você entendeu? Então, o cloro, esse cloro que usa para tratar, para deixar a água limpinha na piscina, é prejudicial? Muito prejudicial, você não tem ideia. Aí aquilo vai para a sauna, você não deve tomar sauna úmida no Brasil. Sauna é um grande remédio. No Brasil você tem que ser seca. A úmida ou seca? Não, as duas são boas, só que no Brasil você não pode tomar úmida. Porque como a água é tratada com cloro, na hora que você esquenta a água na sauna, vira um vapor venenoso. Então não entra em sauna úmida no Brasil. Mas quanto será de cloro que eu tenho que usar aqui? Então nas estações de tratamento, coloca-se ali cloro, principalmente o cloro, e para matar os germes, os micróbios, já que o cloro é um veneno. E mesmo depois que esses cientistas descobriram que essa substância fazia mal para a saúde das pessoas, continuaram colocando o cloro na água. As empresas de tratamento, para manter a água livre de bactérias e outros organismos nocivos à saúde, adicionam vários produtos químicos, entre eles o cloro. Quando ingerido em excesso, pode ocasionar diversos males à saúde do homem. Só que a maior parte da população ainda consome a água que vem encanada.
água tratada. Exatamente. E ela tem que estar tratada. Esse que é o ponto importante. Ela tem que ter esse tratamento, ela tem que ter o cloro presente na sua transmissão que chega até a sua casa, para passar pelos canos, para que ela chegue protegida e você tenha menos perigos de ter uma epidemia de doenças, né? Como difteria, como cólera, essas doenças que atacaram até no século cancerígenas, passado. né? Exatamente. Só que esse produto, ele tem que ser tirado, o cloro, ele é bactericida. Ele não sabe diferenciar uma célula boa de uma célula ruim, de um vírus bom e um vírus ruim. Tem alguém aí que tem asma? Pois é, se você tiver, não beba água com cloro. A água com cloro, ela agrava a asma. Ela provoca câncer na uretra, câncer na bexiga, anomalias cardíacas, ritmia cardíaca, infertilidade. Se você está pensando em ter filho, não tome água com cloro. Ela causa deficiência no sistema imunológico, por causa que ele mata tantas bactérias boas como as ruins. Ele mata, acaba com o sistema imunológico. Há uma baixa no sistema imunológico e descontrole hormonal. Então, se você mulher que já tem um nível de descontrole hormonal grande, não toma água com cloro, porque vai descontrolar mais ainda. A maior contribuição para a proteção da saúde pública tem sido a desinfecção da água de abastecimento público. No entanto, o cloro e flúor em si mostrou-se o causador de uma série de problemas de saúde. Ela tem a tendência de provocar fadiga no seu corpo, nas moléculas, engorda, descontrola a temperatura do seu corpo, entendeu? Então seu corpo fica quente e frio ao mesmo tempo, não tem controle. Aí eu pesquisei aqui alguns dados aqui da literatura americana, que fala que se você tomar 2 litros de água por dia com cloro por 30 anos, a chance de você ter câncer de bexiga é de 70%. Se você ingerir essa água por 40 anos, a chance já é de 99,999% de chance de você ter câncer. Tanto na bexiga, câncer nos rins, porque também é tudo o mesmo sistema, onde passa água, onde filtra, próstata, quem é o homem aí, entendeu? E por aí vai. Cloração de água é conseguida por adição de cloro gasoso diretamente para a fonte de água, ou por adição do hipoclorito de cálcio ou produtos químicos de clorito de sódio, ambos os quais são conhecidos como cloro livre disponível. O vazamento de cloro ocorreu na estação de tratamento de água de Braslândia. Durante 2 horas, a área ficou isolada e as aulas de 2 escolas foram suspensas. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil foram chamados. Técnicos da área de manutenção da CAESB conseguiram controlar o problema às 10 horas da manhã. Por precaução, eles foram levados para o Hospital Regional de Braslândia para fazer exames, mas passam bem. De acordo com a Defesa Civil, todas as 9 estações de tratamento de água da capital que trabalham com gás cloro para desinfectar a água que chega às residências apresentam falhas no armazenamento e manuseio do gás. Os cilindros não são os ideais e podem ocorrer vazamentos cujos técnicos não teriam condições de conter. A preocupação da Defesa Civil, segundo ele, se deve ao fato que em 2007, 450 quilos de gás cloro foram jogados no ar depois de um vazamento na ETA Tijucal. Um perigo para a saúde da população, principalmente para os que moram mais próximos da estação. Por volta do 12h45, uma empresa especializada fazia a entrega de flúor aqui no serviço de água e esgoto da cidade de Garça. O funcionário não sabia e colocou o flúor aqui dentro, onde havia hipoclorito de sódio. As substâncias criaram uma reação que resultou no gás cloro, altamente tóxico. Este engenheiro químico, que trabalha na estação, inalou o gás e passou mal. Minha sala fica logo acima dos tanques. Na hora que ocorreu a reação, eu fui o primeiro a sentir os pulmões fecharem. Imediatamente eu saí do laboratório e procurei a UPA do município. E o senhor sentiu o quê? Falta de ar? Falta de ar, não conseguia respirar, tontura, vômito, mas estou bem agora. Foi um grande susto, né? Grande susto. Pela primeira vez é químico há muito tempo e é a primeira vez que eu tenho essa experiência. A inalação dele causa irritação nasal,
dor de garganta, engasgamento, tosse e dificuldades na respiração, sem contar na toxicidade e dependendo do nível de cloro aí que você inala, você pode morrer na hora. E eu sempre digo, se a gente usa o cloro de maneira errada, ele pode ser bem perigoso. Esse cloro vai ficar na água que o senhor vai beber. O cloro tem sido usado como um desinfetante para fornecimento de água por muito tempo e proclamado como a única solução para destruir as muitas das bactérias na sua água, pseudo-água potável, fornecida pelas concessionárias. Se ele limpa a sua água, então qual é o problema? O cloro é altamente cancerígeno e acumulativo no organismo humano, causando doenças mortais e letais. Você o usa para desinfetar os banheiros, vasos sanitários, pisos, vestiários, alvejar tecidos, remover fungos e mofos. E tomamos água com cloro porque, se ele mata as bactérias, o que faz com a sua flora intestinal? Mata. Autoridades governamentais da saúde e médicos sabem bem o mal que ele causa, porque não falam nada. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Todos sabem que a água que nós usamos, a água que nos é entregue na nossa casa pela companhia de abastecimento de água, ela é clorada. Ou seja, eles colocam cloro para matar as bactérias que fazem mal para o nosso intestino. Você sabe disso. Vocês olham para aqui e vão enxergar um aquário com água. Eu vou olhar para cá e estou vendo um monte de bolinhas. Essas bolhas é o cloro que está saindo da água, o cloro que foi usado para o tratamento da água. Vou te mostrar agora uma coisa aparentemente bem simples, mas que não é tão simples assim. Essa água da torneira, que seria para sair transparente, translúcida, está saindo leitosa, espumando, cheia de produtos químicos que o tratamento de água aprovado pelo governo coloca substâncias na água para a suposta purificação dela. Nos Estados Unidos, a Agência de Proteção Ambiental adotou novas regras, em 1980, para as cidades para diminuir a cloração subprodutos na água para nível não superior a 100 partes por bilhão. Os especialistas acreditam que ele ainda não oferece garantias adequadas e deve ser reforçada. No Brasil, estes níveis estão superiores e em muitos casos não existe o controle do volume do produto químico cancerígeno, cloro, e adicionado e nem exames de qualidade de água na fonte ou no consumidor final. Infelizmente, não existe nenhuma probabilidade de que o uso de cloro será descontinuado, visto o produto químico é economicamente viável para o controle de bactérias no momento, porém não se leva em conta o custo da saúde e quantas pessoas irão ficar doentes por causa disto. Tá aí os dois, ó. Vou fazer o cloro teste aqui, vai ficar claro qual é o que ainda tem cloro. Ó, é esse aqui. Jogando nesse aqui, ó, nada acontece nesse. Nesse aqui, ó, já ficou amarelada a água. Misturei, ó, puxou pro verde. Isso mostra a eficácia de um filtro. O cloro foi colocado na água para matar as bactérias, para a parte orgânica, biológica. Que faz muito bem, porque você não vai pegar uma bactéria via água, porque o cloro está lá, o cloro faz esse papel. Agora, o preço que pago é muito grande, porque agora esse cloro agora vai interferir no seu metabolismo de uma forma deletéria, de uma forma prejudicial. Na tabela periódica dos elementos químicos, se você for olhar os halógenos, você vai ver que eles estão classificados do peso molecular mais baixo para o mais alto. Então, o mais baixo, o mais leve, é o flúor. O segundo é o cloro, o terceiro é o bromo, o quarto é o iodo.
E nós temos o ástato, que é em quinto lugar, que não interessa, porque como é mais pesado, ele não faz atrapalha, né? Ele não atrapalha, ele é mais lento que o iodo, ele é menos valente que o iodo. O iodo domina o ástato, mas é dominado pelo flúor, pelo cloro e pelo bromo. Lá na tabela periódica tem lá os chamados halogênios. É o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. São primo-irmãos. Vamos pôr assim. Da mesma família. Da mesma família, 7A. Pela própria Organização Mundial da Saúde, o Brasil é deficiente em iodo. 95% da população brasileira tem deficiência de iodo, né? O que faz o iodo? O iodo previne uma série de doenças, patologias. O iodo, ele também é um limpador de coisas que indesejáveis no corpo. Metais tóxicos. Metais tóxicos o iodo tira. O iodo, em quantidades já nutracêuticas, o iodo limpa os outros halogenados que ocupavam o lugar dele, porque são mais fortes que ele. O iodo tem um elemento chamado delta-iodo-lactona. O que é isso? É um produto, praticamente a gente vai chamar ele de anticancerígeno. Ele consegue fazer com que a célula cancerosa ela faça uma coisa chamada apoptose, ela morre, ela se autossuicida. Então, defende o organismo contra o câncer. O iodeto de potássio, que é utilizado pelo corpo inteiro, né, por todos os nossos órgãos. Ele previne problemas de tireoide, ovário, próstata, esôfago, estômago, mama e etc. Então, e glândulas salivares. Todos esses órgãos utilizam muito o iodo. Então uma pessoa que toma 2 banhos de chuveiro quente por dia, num lugar onde tem cloro, essa pessoa pode desenvolver hipotiroidismo por essa razão. Porque o cloro também tem essa capacidade de ir lá empurrar o iodo e entrar no lugar dele. E não cumprir a função. Entendeu? Então esse é outro problema sério. É uma deficiência absurda, porque existem metais que acabam ocupando o espaço desse nutriente no nosso corpo. Existem alguns elementos que a gente usa, como o flúor, o cloro, o bromo, que eles tomam o lugar do iodo, eles deslocam o iodo. Então o flúor acaba indo para as suas células, acaba ocupando o lugar do iodeto dentro de você. O cloro que está na água também acontece a mesma coisa. O bromo, né, que é o fermento, conhece o bromazepam? Você já ouviu falar no Lexotan, tarja preta? É o mesmo princípio ativo do fermento, que é utilizado aí no pãozinho, na massa. Então, quando você come pãozinho, é uma coisa para te deixar mais calmo mesmo, o bromo. E o bromo vai ocupar o lugar do iodeto também dentro das suas células. Então, se você não fizer uso de Lugol 5%, Lugol forte, se você não fizer uso disso, você não consegue tirar isso do seu corpo. Ah, você tem algum problema na tireoide? Não tome água com cloro. Porque ele afeta a tireoide. A sua tireoide não distingue iodo de cloro. Tudo para ela, cloro e iodo, ela acha que é a mesma coisa. E aí o que acontece? Ela absorve o cloro como se fosse iodo. E aí você se transforma em um tipo mutante, né? Com hipertireoidismo. Pessoas perguntam assim, piscina engorda? Engorda por quê? Porque o cloro expulsa o iodo, atrapalha na função da tireoide, do ovário e de outros órgãos internos do organismo, né? Aumenta o risco de câncer de mama também, a falta de iodo, né? E o cloro que tem na piscina e o bromo. Onde se encontra o bromo? O bromo se encontra no pão, no fermento do pão, que é o brometo, né? No Gatorade, naquela bebida que os atletas usavam, tinha brometo também. Então o brometo aumenta a disfunção de tireoidiana, tá? A indústria da farmácia morre de medo que essa informação sobre esse mineral passe para a humanidade, porque isso aqui seria regeneração, seria um prejuízo absurdo para os controladores do sistema.
Você sabe que o cloro é um halógeno e que compete no seu corpo com o iodo, ou seja, ele tem o poder de expulsar o iodo, ou seja, ele ganha do iodo no corpo. Nós precisamos de iodo para todas as células do nosso corpo e a nossa ingestão de iodo já é muito pouca, é muito baixa. Então você tem aqui o cloro, que é um concorrente do iodo. Agora, essa água, o que está tornando essa água aqui verde, justamente é o cloro reagindo com o cloro teste. Aí eu vou colocar arroz aqui e vocês vão ver o que acontece. Um pouquinho, uma mexidinha. Tomar um pouquinho. Então, ó, a água deixou de ficar verde. Isso é porque o arroz absorveu o cloro da água. Ó, vou colocar mais teste aqui, ó. A água não volta a ficar verde nem amarela, justamente por isso, porque o cloro está no arroz e não mais na água. Porque se estivesse na água, com o cloro, ela voltaria a ficar esverdeada, beleza? E é isso que acontece. Às vezes a gente pensa que quando coloca para cozer o alimento, a gente não está ingerindo o cloro porque o cloro está na água. Mas, como a água depois a gente tira, só que nesse caso aqui fica claro que o arroz absorveu o cloro. 70% dos nutrientes do alimento é retirado do alimento pelo cloro e a absorção do alimento, esse alimento é absorvido o cloro no alimento e cai 70% dos nutrientes que tinha naquele alimento. Cozinhar com água clorada pelo aquecimento cria-se ácido clorídrico que elimina as vitaminas dos alimentos em mais de 70% e você come lixo alimentar. Quando você faz arroz ou qualquer coisa que você cozinhe com uma água clorada, o cloro ele se deposita tudo naquilo que você está cozinhando e você está comendo cloro. Literalmente você está comendo cloro. E este cloro se combina com certas substâncias orgânicas, formando substâncias extremamente malignas chamadas trialometanos. Esses trialometanos, entre os quais o clorofórmio, o bromofórmio, o triclorometano, são cancerígenas, são malignas para a saúde. Partículas de sujeiras invisíveis aos olhos humanos estão presentes na água que utilizamos em casa. Em muitos casos, essas partículas são coliformes fecais, partículas de cocô boiando. O cloro torna sujeiras existentes na água invisíveis aos olhos, sem, contudo, conseguir eliminá-las. O cloro, em contato com essas partículas, gera uma reação química que dá origem a uma nova substância chamada de trialometanos, que são enormemente cancerígenos. Os trialometanos acordam as células cancerígenas já existentes no corpo, de forma que se uma pessoa ia ter câncer aos 80 anos de idade, graças ao despertamento antecipado, essa mesma pessoa terá câncer aos 40 anos de idade. E isso tem acontecido tão corriqueiramente no Brasil que por ano são registrados quase 600 mil novos casos de câncer. Então também é um mito achar que o cloro mata a bactéria. Ele mata algumas, mas não na totalidade. É muito mais eficiente nesse sentido. Porque ele tem todos os laudos, fichas técnicas, né, de acordo com a Anvisa. Então o desinfetante tem a função de desinfetar. E o cloro também é um mito achar que ele mata a bactéria como deveria. E infelizmente não é isso que acontece. O cloro você tem na água
ele entra no seu corpo, ele é altamente prejudicial, inclusive na água do banho, que é o pior. Porque quando você esquenta a água, o cloro vira um gás venenoso. E esses trialometanos que eu falei, não precisa beber não. Se você tomar banho, ele é absorvido pela pele. E até inalação, você inala aquele vapor da água, você está inalando essas substâncias malignas. É um risco à saúde muito grande porque o vapor que você inala é ácido clorídrico e não vapor d'água. Se você tomar banho de água fria com cloro por 10 minutos, a sua pele, apenas a sua pele vai estar absorvendo 4 copos de água contendo cloro. 4 copos de água na sua pele. Se você que gosta de um banho quente, demora aí 20, 40 minutos no banho quente com cloro, em 20 minutos você vai estar absorvendo, em 10 minutos você vai estar absorvendo 20 copos de água, porque o seu poro abre e sua pele absorve muito mais cloro. E sem contar o fato do banheiro estar fechado, está aquecendo ali, o cloro se transforma em vapor e você inala o cloro também, por causa do aquecimento do chuveiro. Aí, o cloro, ele não diferencia a célula do seu corpo, que é boa, e a célula que é ruim. Então ele fala assim, tem célula boa, tem célula ruim, por via das dúvidas, vamos matar tudo e tá kits. Então, ele começa a matar vírus bom, vírus ruim, bactéria boa, bactéria ruim, célula boa, célula ruim, mata tudo, entendeu? Por isso que você começa a ficar com a baixa no seu sistema imunológico. Tá? 4 gotas. 4 gotas. Isso é um reagente de cloro. Então a água estava cristalina. Cristalina. Né? E aí o Ciro agora colocou um reagente para água que nós pegamos aqui das torneiras da Rádio MEC, que vem da SEDAI. Olha isso, já está reagindo. Ok. Beleza. Quando a gente toma um banho, a gente ganha quase 1 quilo. Você pode se pesar antes de tomar banho e após o banho. Você vai ganhar quase 1 quilo que é a tal absorção da água que vai para o nosso corpo, tá? Depois, lógico, a gente vai suar, vai urinar e isso vai sair, ó. Só que a química vai ficando cada vez mais para dentro de você, ó. Então agora eu coloco o dedo, é isso? Bota na água dedo, limpa, na água. água. Vodka? Não, vai lá. Não vai ferver, meu Deus, não vai acontecer nada não, né? Então tá bom. Vou colocar aqui os dedos. Bota os dedos aí. Coloquei aqui os meus dedos dentro da água. Exatamente. Dá só uma mexidinha. Mexidinha aqui. E agora... Tirei. E agora o Ciro vai fazer a mesma coisa, a mesma água. A mesma água que, pronto. Que vem direto da rede pura. 1, 2, 3, 4. Bacana. Ué, a reação... Olha como é que essa água aqui está mais escura agora. Essa aqui não está reagindo. Ó, tá mais clarinha. Ciro, me explica esse fenômeno, meu caro Ciro. Então, é porque você botou a mão, ela puxa, né? Nos seus dedos, ela já puxou a química toda pra dentro. Então, a química, na verdade, o cloro do tratamento da água da SEDAI veio todo para os meus dedos, Os seus dedos. Então, por exemplo, quem faz no Brasil uma sauna úmida está prejudicando a saúde. Sauna é um grande remédio, seca. Para você fazer uma sauna úmida, a água tem que ser tratada no mínimo com ozônio. Ela não pode ser tratada com cloro, porque se ela é tratada com cloro, na hora que você esquenta o vapor, sai um gás venenoso à base de cloro, que são os clorocarbonados. O mesmo acontece no seu chuveiro. Ele destrói a escama do seu cabelo, entendeu? Tornando o seu cabelo áspero. Por isso que quando você mergulha na piscina ou toma um banho no chuveiro lá, que você passa a mão no cabelo assim, os dedos enfiam e não quer passar. Por quê? Porque seu cabelo, as escamas abrem, destrói as escamas, ele abre e fica áspero. Por isso que você sente isso. Você tem que passar 1 milhão de creme para o cabelo voltar ao normal. Então eu pesquisei na internet e achei filtro que filtra o cloro, os metais pesados, as impurezas da água, porque hoje em dia, né, gente, vocês sabem que a água é muito tratada e tal. Então eu resolvi fazer esse teste. Então hoje, por exemplo, existem filtros que você adapta, eu tenho na minha casa, que você adapta no chuveiro para não deixar o cloro sair.
Aí você toma um banho mais saudável. Existem hoje empresas que elas trabalham com aparelhos que retiram esse cloro da água antes de chegar até o seu chuveiro, antes de chegar na sua torneira. Fantástico. Então você pode proteger a sua família adquirindo esses aparelhos, tá? O filtro que eu comprei, na descrição do site fala que ele reduz o cloro e os cheiros desagradáveis da água, ele reduz a incidência de dermatites, ele protege quanto à reação de agentes químicos, mantém tratamentos realizados no cabelo por mais tempo, inclusive a cor, e evita irritação nos olhos, no nariz, na pele em geral. Ou seja, se você aí tem algum nos seus contratos a utilização de cloro para limpeza, reveja o contrato, reveja a empresa que está fazendo isso, entre em contato, questione um pouco. Agora você imagina, se você cozinha com água clorada, você está comendo nos seus alimentos o cloro da água. Se você nada em uma piscina de água clorada, você está absorvendo cloro pela sua pele, você viu aqui que absorve. Quando você toma banho com água clorada, principalmente banho quente, você está inalando o cloro que está evaporando e você também está absorvendo o cloro do chuveiro pela sua pele. Agora você imagina você ingerindo uma quantidade grande de cloro e você absorvendo uma quantidade grande de cloro pela sua pele, tá? Cloro é nocivo para a nossa saúde em grandes quantidades. E tudo que nós fazemos que envolve água clorada, se não tiver passado pelo filtro, você está absorvendo e você está ingerindo esse cloro, né? E isso tem acarretado muitos males para a vida das pessoas, muitas doenças que estão relacionadas ao cloro.